Bom dia, amada igreja do Senhor, a paz de Cristo. Nesta manhã estou aqui diante da palavra de Deus, já com o coração agradecido pela noite, por esta manhã, já desejando aí um bom café, uma boa tarde, uma boa noite antecipada. Que seja um dia abençoado para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Lendo a palavra de Deus, buscando conhecimento, discernimento, para que eu possa levar uma porção da palavra de Deus, eu gostaria que você, se você tem na sua casa a sua Bíblia, você possa abrir no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, para que você possa absorver o que Deus quer para a sua vida nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. O capítulo 3, ele vai do versículo 31 até o versículo 35, que fala sobre a família de Jesus. É sobre isso que eu vou falar nesta manhã, do que Deus já colocou em meu coração. Diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disse-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fazer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Que Deus aplique a sua palavra ali aos nossos corações nesta manhã, neste dia. Seja um dia abençoado, um dia de alegria, um dia de paz, de esperança, de amor, de fé, de perdão, de salvação, de consolação. Que o Espírito Santo de Deus possa pairar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre cada um de nós, no mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, que precisa tanto ouvir a palavra de Deus. E esse texto Deus colocou em meu coração a família de Jesus. Nós sabemos que a família, ela é uma instituição divina. Ela foi criada por Deus, porque a palavra de Deus diz assim: deixará o varão seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí foi instituída a família. E Jesus teve uma família. O texto diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-nos chamar. O texto não diz para nós qual foi o motivo que tanto seus irmãos quanto a sua mãe procuraram o Senhor Jesus. Simplesmente apresenta para nós nesse momento que eles foram procurar o Senhor Jesus. Que bom seria se todos pudessem procurar o Senhor Jesus, para aprender com o Senhor Jesus, para ouvir a respeito dos mistérios de Deus, das coisas eternas, das coisas que falam de uma vida vindoura melhor, não esta vida que nós estamos vivendo aqui, que essa vida aqui é passageira. Se todos pudessem conhecer o Senhor Jesus na sua essência, como diz o apóstolo Paulo, que ele lançou tudo fora daquilo que ele aprendera, da sua tradição, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Ao ponto de Paulo dizer assim: eu trago em meu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo trazia em seu corpo as marcas visíveis, por amor a Cristo, das chicotadas que ele levava quando ele anunciava o Evangelho, o poder de Deus, que é o Evangelho. E aqui o texto fala que a sua mãe e seus irmãos foram procurar o Senhor Jesus, e a multidão estava sentada ao redor de Jesus, e disseram-lhe: eis aqui a tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Jesus fez essa interrogação. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Jesus estava ali falando, ensinando aquelas pessoas
o sentido maior do que é verdadeiramente uma família. A família, nós sabemos que é uma instituição divina. E se uma família for estruturada, né, toda a sociedade ela é abençoada. Tanto o município, quanto o Estado, quanto a nação. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bom seria se todos tivessem esse discernimento de procurar o Senhor Jesus para aprender com o Senhor Jesus, aprender com a sua palavra. Jesus, a Bíblia diz que ele é o mestre por excelência. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. E é por isso que a palavra de Deus nos mostra nessa manhã que os verdadeiros irmãos do Senhor Jesus, Jesus teve a mãe que era Maria, o pai que era José. Jesus, a Bíblia diz aqui, Jesus também teve alguns irmãos, sim, a palavra de Deus está confirmando isso. Mas Jesus diz assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para todos nós? A vontade de Deus é que todos venham conhecer o Senhor Jesus como caminho, a verdade e a vida, e saber que fora de Jesus Cristo não há salvação, porque foi Ele que morreu por você, por mim, por todos nós na cruz do Calvário. E se você recebe Jesus em seu coração, se você aceita Jesus como Salvador da sua vida, se você crê na sua palavra, se você crê nessa mensagem, se você crê neste evangelho, você verdadeiramente, você é um irmão, uma irmã do Senhor Jesus. Você pertence a essa família do Senhor Jesus. Você tem feito a vontade de Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a respeito do Senhor Jesus, daquilo que ele ensinou, se você crê na sua mensagem de salvação eterna, se você crê nessa palavra, se você crê neste evangelho que é o poder de Deus transformador na vida dos que creem, então você verdadeiramente pertence à família do Senhor Jesus. E quando nós estamos vendo as famílias dos nossos dias, quantas famílias têm sido destruídas? Porque o inimigo das nossas almas sabe que a família é uma instituição divina e ela é a célula-mãe da sociedade. Não existe uma nação se não tiver família. E a base da igreja é a família. Por isso que Satanás procura destruir a família. Porque se ele atingir a família, ele atrapalha o crescimento do reino de Deus. Nós sabemos que ele não vai destruir a igreja, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Mas atrapalha. Ele tem procurado atrapalhar, destruir as famílias. Atingindo as famílias, ele atrapalha a levar esta mensagem verdadeira do Evangelho. Ele trabalha de várias formas para impedir que este Evangelho e esta verdade chegue até você, para que você não venha tomar conhecimento da salvação eterna. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o irmão do Senhor Jesus, essa é a irmã e a mãe do Senhor Jesus. Você tem feito? Fica aí esta interrogação. Você tem feito a vontade de Deus quando você recebe essa palavra? Quando você recebe esse evangelho? Se você não recebeu, você precisa fazer a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, o aceitando como o único e eterno Salvador de sua vida, para que você possa se tornar filho de Deus, para que você possa se tornar concidadão dos céus,
co-herdeiros de Deus, como diz a palavra. Para que quando você deixar esta vida, você possa receber a vida eterna, a vida vindoura melhor. Não esta vida que nós estamos vivendo aqui. Porque a palavra de Deus diz que naquela grande cidade, lá em Apocalipse, a santa cidade que descia dos céus, está registrado no livro de Apocalipse, e que João viu e ouviu, como diz a palavra lá em Apocalipse. Ele viu e ouviu. Nessa cidade não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá nada que contamine essa cidade. Mas para que você possa entrar por esta porta, que é o Senhor Jesus, para que você possa entrar nesta cidade eterna, você precisa fazer sua decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que abençoe a sua vida, a sua família e a todos nós. Amém.